cabeça um pouquinho, né? Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor, e nunca nós nos cansamos de afirmar e reafirmar que a nossa suficiência vem do Senhor, nossa capacitação vem do alto. Longe de nós nos estribar no nosso próprio entendimento, Senhor, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor, nossa confiança está em Ti. E mais uma vez, oramos, Deus, pelo fluir do Senhor. Que aquela liberdade que só o Seu Espírito proporciona, que ela se estabeleça nesse lugar. Porque onde o Seu Espírito está, aí a liberdade. Oramos por uma atmosfera espiritual fértil, frutífera, profética. Senhor, realmente, que o Senhor possa capturar o nosso coração, o nosso entendimento, para os desafios da nossa geração. Em nome de Jesus. Obrigado pela revolução que o Senhor já tem feito na nossa geração. Senhor, e nós não queremos ficar à beira do caminho. Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com você agora, assim, um dos temas que mais, honestamente, mais pesa no meu espírito, no meu coração. O que a gente observa, assim, de uma maneira muito forte, né? Tem um sofisma terrível nos nossos dias. Eu acho que uma das ideias e, sei lá, modas, culturas mais infernais, que se fundamenta exatamente no conceito da família sem o casamento. Lógico, todo mundo quer uma família, não é? Ninguém consegue viver sozinho, né? Quando a pessoa se isola, a tendência, inclusive, é se enlouquecer. Mas o que a gente tem muito é isso, é esse conceito de família sem o casamento. Quando você tira o casamento da família, você está tirando também o exercício da lealdade, da fidelidade, da confiança, do respeito, do altruísmo, da aliança. Ou seja, você está tirando o exercício de todas essas virtudes que nos fazem participantes da natureza divina. Quantos querem a natureza de Deus enxertada na sua? A questão, gente, não é ter um ticket para entrar no céu. Essa não é a questão. A questão é sermos, recuperarmos aquela imagem e semelhança de Deus que nós perdemos. Paulo fala sobre essa estatura de varão perfeito em Cristo. E uma das principais plataformas para isso, por incrível que pareça, é o casamento. Não é? O casamento é onde nós mais exercitamos esses valores que nos faz cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Aliás, assim, essa é uma das principais prerrogativas da vida eterna, porque, na verdade, a vida eterna envolve a vida de casado. Quem sabe por que no céu não se casa nem se dá em casamento? Alguém sabe? Por que isso? Por que no céu não se casa? Porque no céu você vai estar casado com Jesus. Você não pode casar, porque você já está casado. Não é? Então, eu sempre digo isso, que por mais que hoje o casamento está um pouco fora de moda, não é? Todavia, no reino de Deus, o reino de Deus caminha para uma plenitude, que é o casamento. A volta de Jesus, na verdade, é um casamento, as bodas do Cordeiro, não é isso? Inclusive, como que eu posso saber se eu estou ou não preparado para a volta de Jesus? É por isso que o profeta Malaquias fala: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, como a potássia dos lavandeiros. Então, como de fato eu posso saber se eu estou mesmo pronto
para a volta de Jesus. Puxa vida, se eu não posso ser fiel à minha esposa, como é que eu estou pronto para as bodas do Cordeiro? Honestamente, eu não me interprete mal, Deus não é um Deus de condenação, não é? Deus sabe como caminhar nas tragédias da nossa vida, não é? Tantas pessoas, às vezes, têm passado por histórias assim dramáticas que envolveram o divórcio, perda da família, não é? Importante a gente entender, gente, que Deus é um Deus de restauração, Deus não é um Deus de condenação. Mas se nós queremos realmente nos alinhar com a cultura do reino de Deus, é a cultura do casamento. Trabalhando aí muitos e muitos anos com aconselhamento, lógico, você vai desenvolvendo uma certa compreensão das coisas que realmente são mais importantes, não é? E é lógico, assim, quando a gente olha hoje aí toda essa onda, sei lá, de marginalidade, criminalidade, violência, imoralidade, evasão escolar, não é? É interessante, quando você vai mapeando tudo isso, onde é que você acaba chegando? Invariavelmente você chega na história de um casamento destruído. Eu sempre digo isso, nós podemos resumir a cura de uma sociedade num único conceito, que é o casamento. Muitos sociólogos sabem disso, se você estuda sociologia e principalmente, não é, convergindo sociologia na espiritualidade, todo sociólogo que não é petista, não é, sabe disso, que o sucesso de uma nação, de uma comunidade, depende de como essa comunidade define o casamento. As sociedades que se tornaram mais fortes, né, principalmente quando você pega ali a sociedade ocidental, não é, Inglaterra e Estados Unidos, se tornaram, é uma história longa isso, eu não tenho tempo de contar a história para vocês, mas eles se tornaram a sociedade mais poderosa do mundo pela maneira como foi a sociedade que melhor definiu o conceito de casamento, família, cuidado com filhos, respeito aos idosos, não é? A fidelidade do casamento. Então, isso é uma chave. E se nós queremos uma revolução moral, se nós queremos realmente diminuir a violência no Brasil, no Rio de Janeiro, não é? Se nós queremos lidar com a marginalidade, com a criminalidade, sem moralizar o casamento, honestamente, nós vamos ficar enxugando gelo. Lógico, você pode até, assim, colocar uma polícia como, sei lá, tolerância zero, mas a maneira mesmo de sanear esse tipo de situação é uma cultura de casamento. Essa é a cultura do reino de Deus. Então, é muito importante como igreja a gente ter desenvolver respostas da nossa geração, não é? Isso é fundamental. Então, eu quero compartilhar com você uma palavra de incentivo, que eu chamo as 4 leis que determinam um casamento bem-sucedido, porque, gente, nós sabemos que casamento não é fácil, não é? Mas é a plataforma onde nós mais vamos desenvolver maturidade. E essa palavra parte da maneira como o próprio Deus estabeleceu o casamento. Você se lembra lá em Gênesis 2, não é? Quando a Bíblia fala sobre o casamento: deixará, pois, o homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. E depois fala assim: o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Com essas palavras, então, Deus estabeleceu o princípio do matrimônio. E dessas palavras, dessas sentenças, nós podemos tirar aí 4 leis.
São leis. E quando a gente discerne isso, realmente fica mais fácil da gente construir um casamento bem-sucedido. A primeira lei vem aí pelo primeiro verbo, quando Deus disse assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Deixará. E então eu chamo essa primeira lei a lei da emancipação, não é? Quando os filhos estão deixando os pais, uma emancipação, lei da emancipação. E nós vamos ver que todo processo de maturidade que não visa uma emancipação, ele torna-se doentio. É muito importante, então, nós criarmos os nossos filhos, não para nós mesmos, mas sabendo que vai chegar um momento que vai ter que haver uma ruptura. É lógico, né? E veja bem, é interessante, porque olha, vamos dizer assim, é a sequência inteligente que Deus estabelece nesse texto. Casamento, por incrível que pareça, ele não começa com a palavra unir, mas começa com a palavra deixar. Antes do casamento ser uma união de fato, ele precisa de ser uma separação. Você tem que deixar pai e mãe. Ou seja, não pode haver uma dependência, nem emocional, nem espiritual, nem financeira. Ou seja, você tem que se libertar de uma dependência dos seus pais. Eu não estou dizendo, não é que os nossos pais não possam nos ajudar, eles podem nos ajudar, mas depender não. Inclusive, a gente vê muito problema assim, porque às vezes a pessoa, ela casa, vai morar com pai, mãe, sogro, sogra. Inclusive, quem acaba levando a culpa é a sogra, sim ou não? Quem conhece piada de sogra aí? Não é verdade? Porque se você depende financeiramente do seu sogro, da sua sogra, às vezes eles vão se sentir no direito de interferir no seu casamento, na criação dos seus filhos. Vai acontecer, vamos dizer, um incesto emocional. E no final, gente, isso vai dar conflito, isso não vai terminar bem. De quem que é a culpa? Da sogra. Não, você não deixou pai e mãe. Também vale a pena reforçar, gente, se nós vamos deixar aquelas pessoas que são as pessoas mais importantes da nossa vida, os nossos pais, isso não pode acontecer de uma forma traumática. Não pode. É muito importante, inclusive, que você tenha a anuência dos seus pais. Eu sempre digo, olha, porque liderança, gente, é proteção, não é? Os nossos pais são as pessoas que mais nos protegem. Você quer começar um relacionamento com uma pessoa, olha, submete esse relacionamento ao discernimento dos seus pais, também ao discernimento dos seus pastores. Isso é proteção, não é? Então, você não pode deixar pai e mãe de forma traumática. Honra o seu pai e a sua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, essa primeira lei que faz um casamento dar certo, a lei da emancipação, deixar pai e mãe, esse é o marco da maturidade, não é? Então, sempre quando a gente ensina sobre criação de filhos, sobre discipulado, um aspecto fundamental, também todo o processo terapêutico, não é? Todo o processo terapêutico, todo o processo de crescimento, todo o processo de maturidade tem que visar a emancipação. Ou seja, você tem que formar aquela pessoa, curar aquela pessoa, para que ela possa andar por si mesma. Você tem que emancipá-la. Senão, ao invés de você fazer um discípulo, você vai fazer uma parasita. Uma pessoa que depende de você. Entende? Você não ajudou aquela pessoa, você matou o potencial dela. Emancipação. É interessante quando você dá uma olhadinha no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, nós podemos enxergar 3 grandes comissionamentos. Olha só como que Jesus processou isso na vida dos discípulos. O primeiro grande comissionamento é aquele: o vinde a mim, né?
Depois, lá em Mateus 11, 28, depois Mateus 16, o vinde após mim, negue-se a si mesmo, não é? E depois em Mateus 28, o ide. Então, olha só, vinde a mim, vinde após mim e fique. É o ide. A emancipação, não é o fique. O que mais determina o sucesso de uma pessoa não é quantos discípulos essa pessoa, o pastor, o líder tem ali controlando. Não. O que determina o sucesso de um líder é quantas pessoas ele já emancipou para o propósito de Deus. Isso é que determina o sucesso de um líder. E o sucesso desse líder, por mais que você emancipou, que aparentemente, assim, você até, entre aspas, perdeu essa pessoa, mas esse relacionamento é saudável. Não é verdade? Você não perde a conexão. Você sabe que um dos princípios assim que revolucionaram muito a Jocum é um ministério muito grande, né? São mais de 30 mil obreiros de tempo integral, mais de 1000 bases em 170 nações. Na Universidade das Nações aí, sei lá, são dezenas e dezenas de milhares fazendo os cursos da Jocum por ano, não é? Mas um dos princípios assim que revolucionaram muito a Jocum, teve uma das reuniões dessa equipe global, né? E Deus assim nos confrontou muito, falando sobre 2 modelos de liderança, trono e plataforma. Porque existe não é? Aquele modelo assim de trono hierárquico, não é? De você simplesmente assim, aquela cadeia de comando com liderança, com controle. Mas Deus falou: olha, eu sugiro que vocês não tenham uma estrutura de trono, que vocês sejam uma plataforma, não é? Que vocês horizontalizem. Não é? A liderança da Jocum ela é cada vez mais sacerdotal e cada vez menos institucional. O que os nossos líderes fazem? E olha, são homens tão piedosos, eu aprendo tanto com eles. São pessoas tão simples, e eles vão assim para Deus. Hoje, você pega homens como o Loren Cunningham, o Lynn Green, esse cara que começou inclusive a Marcha para Jesus no Mundo, o John Dawson, tantos deles. O negócio deles é irem para Deus, para que a unção venha para o corpo. Eles não ficam controlando nada. Os caras só querem assistir diante da presença de Deus. Então a gente vai horizontalizando a coisa. E é isso que, na verdade, liberando, transformando as bases em plataformas. Não é? É assim, eu sei que uma base missionária é um pouco diferente de uma igreja, porque base missionária, a gente não procura tanto assim base grande. Não é que a base não possa crescer, a gente não quer uma base grande, a gente quer uma base funcional, onde as pessoas vêm, são treinadas, empoderadas, não é? E depois o quê? Lançadas para o seu ministério, para o seu destino, para o seu projeto. Essa é a nossa ideia. É uma cultura de emancipar pessoas, de treinar, de amadurecer e emancipar essas pessoas. Então, é interessante, a gente, até no Evangelho de Mateus, a gente pode perceber essas 3 plataformas da maturidade. Por exemplo, Mateus 11, 28. Quando Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Ou seja, o primeiro degrau da maturidade é você lidar com os excessos emocionais. É aqui que muita gente não desenvolve. Não é? A pessoa não sabe entregar suas sobrecargas para Deus, fica viciada na ansiedade, não é? Então, carregando a sobrecarga. Às vezes eu prego em algumas reuniões de pastores, às vezes eu falo: olha, gente, tem pastor que às vezes o cara tem que devolver a igreja para Jesus, porque ele acha que é dele, fica carregando nas costas, ninguém aguenta isso. Tem pais que precisam de entregar os filhos para Deus, porque sobrecarga vicia.
Às vezes, num culto mais abençoado, o cara pega aquela sobrecarga, vai lá e entrega para Deus, termina o culto, ele vai lá e pega de novo. E continua com aquilo. Veja bem, gente, tem uma carga de responsabilidade que nós temos que levar, mas a sobrecarga não. A sobrecarga, para você andar no jugo, você conhece o conceito do jugo, né? Lado a lado com Jesus, você tem que entregar. Existe em Deus um lugar de descanso. E isso é maturidade. É o primeiro aspecto da maturidade. É você encontrar o lugar de descanso. Aquele que habita, não é visita, mas habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, Deus onipotente, descansará. Existe um lugar em Deus que você descansa, que o jugo é leve, o fardo é suave. Existe um lugar nas batalhas, nas guerras. Davi encontrou esse lugar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tem um lugar que você não é abalado. Descanso. Jesus está chamando isso para ele. Vinde a mim, eu sou o descanso, eu sou o sabá. Gente, o sábado não é um dia. O sábado é uma pessoa. Quando Jesus fez essa declaração, entenda, culturalmente, ele estava dizendo, olha, todo esse cerimonialismo que vocês vêm guardando por séculos, das 6 horas da sexta-feira até o sábado, eu sou o cumprimento moral de tudo isso, eu sou o sábado. E se o sábado é uma pessoa, é um estilo de vida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, o que adianta você ter um dia de folga, se você é uma pilha de nervo? Se você vive de colapso nervoso em colapso nervoso, de acesso de ansiedade em acesso de ansiedade, você não está aguardando o sábado. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ter um dia de folga para o seu corpo, tem. Mas o sábado é muito mais do que isso. Então, isso é maturidade. É quando você encontra um lugar de descanso. O segundo degrau da maturidade é o que ele fala em Mateus 16. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, vinde após mim, é o vinde após mim. É você aprender a combinar renúncia com voluntariedade. É você aprender a colocar limites para os seus desejos e sentimentos. Porque você simplesmente fazer o que você quer assim sentimentalmente, não é? É pecado. Entende? Fazer o que quer é pecado. Gente, Deus colocou limites para os desejos e sentimentos. Na verdade, o conceito do pecado vem de um apelo dos nossos sentimentos e desejos. O conceito de pecado não se fundamenta numa lista legalista de não podes. O conceito de pecado vem de uma questão: quem governa quem? Você governa os seus desejos ou os seus desejos te desgovernam? Você governa os seus sentimentos ou os seus sentimentos te desgovernam? Gente, é errado. É pecado você ter fome? Não. Agora, se ao invés de você governar a sua fome, ela te desgoverna, aí vem a gula. A gula é pecado? Acho que eu não sei se, né, alguns irmãos aí, uma montanha. Né? Mas você sabe qual que é o pecado que mais mata no planeta? A gula. Tem um ditado que fala que as pessoas estão cavando as suas sepulturas com os dentes. Do que as pessoas mais morrem? Problemas cardiovasculares, que tem a ver com apetite desordenado. Entende? Quem governa? Quem? Então nós temos que aprender a colocar limites para os nossos desejos, para os nossos sentimentos, também aprender a ouvir o não. Isso é maturidade. Uma criança sabe ouvir o não? Não sabe. Como é que eu sei que a pessoa cresceu? É quando ela aprende a ouvir o não. Aprende a ouvir o espera. Para todo propósito há um tempo e um modo, e o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Então, isso é maturidade. O vinde após mim, lidar com os excessos emocionais. O vinde a mim, lidar com os excessos emocionais. O vinde após mim, combinar renúncia com voluntariedade. E depois vem o ide, emancipação.
responsabilizar. Gente, discipular é responsabilizar. Nós temos que acabar com essa coisa de vitimização, de superproteção, de paternalismo. Gente, isso tudo, não é, só gera o quê? Codependência. É o que eu te falei, não é? Você não sabe quem é mais doente do que quem. Não é? Você não está investindo na pessoa, você está investindo na doença. Você não vai fazer um discípulo, você vai fazer uma parasita. Uma pessoa que depende de você. O casamento, por isso que o casamento, gente, é tão importante. Porque quando a pessoa se casa, deixou pai e mãe. O casamento transforma um menino num pai, uma menina numa mãe, alguém que vai gerar vida, te faz crescer, um trampolim. Isso é fundamental para a nossa maturidade. Então, a lei da emancipação. Isso, gente, está presente em todas as instâncias, todo o processo de maturidade, isso tem que estar presente. A segunda lei que faz o casamento dar certo, vem pelo segundo verbo, quando, então, Deus fala assim, unir-se-á a sua mulher, unir-se-á. É muito interessante porque esse verbo, no hebraico, unir-se-á, vem de uma raiz que significa aquilo que se alcança com muito esforço, ou você persistir em algo até você alcançar, unir-se-á. Por isso a gente chama essa segunda lei a lei do esforço. Casamento, gente, você vai ter que se esforçar, não é fácil, não é? Lógico, quando você está casando ali, todo aquele romantismo, mas não confunda paixão com amor. Eu lembro uma vez um pastor conhecido fazendo um casamento, chegou para o casal e falou assim, olha, posso falar uma coisa para vocês dois? Vocês não se amam. Aí a igreja, vocês só estão apaixonados, mas vocês não se amam. Porque o amor foi colocado na Bíblia não como sentimento, mas como mandamento. O amor, ele vai se manifestar naqueles momentos que a paixão foi embora. Entende? Você sabia que você pode até não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la? Eu não amo mais aquela pessoa. Não ama, então ame, porque amar é um verbo, é uma escolha. E quando você ama, quando você escolhe amar, as emoções vêm a reboque. Você pode recuperar e cultivar uma paixão que você perdeu. Sabia? Amando, escolhendo amar. Então, é muito importante a gente entender isso. A lei do esforço. Não é? Unir-se-á. Unir-se-á é aquilo que você alcança com muito esforço. Ou seja, quando a Bíblia fala assim, unir-se-á, vamos dizer, é uma instância que você ainda não tem. Quando você se casa, como eu disse, não quer dizer que você se uniu. Aliás, inclusive, às vezes tem pessoas que já estão casadas há 15, 20 anos e ainda não conquistaram isso. Às vezes até estão mais separadas do que unidas. Então, esse unir-se-á tem a ver com um nível de conivência, uma conversão tão profunda um ao outro, não é? É uma conquista tão tremenda que vai sinergizar o potencial da família. Unir-se-á. Eu sempre digo, gente, que casamento você tem que trabalhar duro. Nós vamos ter que vencer traumas, superar conflitos, nós vamos ter que ter muita paciência, porque aí, qual que é a proposta do casamento, gente? É você assumir uma aliança com o seu cônjuge, sendo que o seu cônjuge é uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, não é? E essa aliança é uma aliança até que a morte te separe, ou seja, não dá para sair pela tangente.
Veja bem, não é? Agora, será que Deus não sabia que a natureza do homem é diferente da natureza da mulher? Não é? Hoje a gente vê muitos ensinamentos sobre isso. O Cláudio Duarte é mestre nisso, né, em mostrar as diferenças. Se você fizer um quadro de valores, aquilo que é importante para o homem, aquilo que é importante para a mulher, é impressionante como as coisas são diferentes. Mas, gente, isso é proposital, por incrível que pareça. Não é? Porque a grande chave do casamento é isso, é o exercício do nosso quebrantamento, não é? É você realmente conquistar esse lugar de unidade com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Você não imagina o quanto isso vai te amadurecer. É difícil, tem que trabalhar duro. Mas eu sempre digo, gente, casamento não é para frouxo. Casamento é para quem quer exercitar caráter. É para gente corajosa. Não é? Com todo respeito aos que tiveram suas lutas, não conseguiram, gente, com todo respeito, não é? Deus é amoroso e sempre tem um plano para aqueles que saem do plano, não é? Mas, irmãos, esse é o propósito de Deus, nós não podemos perder isso de vista. Unir-se-á. Unir-se-á. Eu sempre falo, talvez o maior segredo disso, sabe qual que é? É você aceitar e amar o seu cônjuge incondicionalmente, mesmo que ele não mude naquilo que você gostaria. Sabe o que destrói muitos casamentos? É quando você quer dar uma de Espírito Santo na vida do seu cônjuge, não é? Você quer mudar ele assim na raça. Gente, a gente que intermedia esses conflitos é sempre a mesma coisa. Um chega para você e fala assim: pastor, você não sabe, a culpa é dele, o dia que ele mudar o casamento conserta. Aí o outro fala a mesma coisa: Senhor, a culpa é dela, o dia que ela mudar, resolve. Um sempre responsabilizando o outro pelo insucesso. Sabe o que o casamento, sabe o que faz um casamento dar certo? Quando você fala assim: olha, mesmo que o meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria, eu vou honrar essa aliança, eu vou amar essa pessoa, eu vou aceitá-la. Irmãos, quando você age assim, aí é Deus que entra, entende? Não é? Eu sempre gosto dessa ilustração lá do machado que se desconectou, não é? Porque isso é o símbolo do casamento. O que é o machado? É uma ferramenta para construir uma casa de profetas com duas partes: madeira e ferro. É o casamento, madeira e ferro, macho e fêmea, um encaixa no outro, são naturezas totalmente distintas, e muitas vezes isso desconecta. O que Eliseu falou? Onde foi que caiu o ferro? Lança o madeiro no lugar. O que é o madeiro? É a cruz, é o seu quebrantamento. E quando você bota a cruz, o ferro flutua. Deus muda a natureza. É da natureza do ferro flutuar, gente? Não, é da natureza do ferro afundar. Mas quando você bota o lenho, o madeiro, a cruz, é Deus, não é? É a lei do esforço. A lei do esforço. A terceira lei que faz um casamento dar certo, eu acho até interessante, estou me lembrando aqui da reforma de Lutero, mas você sabe que uma das coisas mais poderosas da reforma de Lutero, que inclusive foi responsável por muita coisa que aconteceu, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, mas foi a revolução no campo da sexualidade. Porque na época de Lutero se praticava muito um conceito de santidade baseado no isolamento. Isso começou desde lá, não é, os monastérios, não é, no século III. Ou seja, você quer agradar a Deus, então você tem que se isolar, você tem que ir para o deserto, não é? Você tem que se apartar da corrupção do mundo, se isolar totalmente. Gente, é importante a gente ter os nossos momentos a sós, mas Jesus nunca se isolou da corrupção do mundo, muito pelo contrário. Onde é que a luz brilha? Onde estão as trevas. Não é verdade? É onde estão as trevas.
Mas essa doutrina foi se tornando tão forte, não é? Para você agradar a Deus, você tem que se isolar. Daqui a pouco, para você agradar a Deus, você tem que se abster de um relacionamento conjugal. Você tem que se tornar celibatário. Inclusive aí já foi vindo outras coisas da cultura grega, platonismo, não é? Gnosticismo, que foi entrando no evangelho. Então você tem que se abster, porque sexo é sujo, não é? É imoral. Você vê que esse negócio é tão forte, gente, que isso perdura até os nossos dias. Coitado dos padres. Até hoje os padres não casam. Então Lutero, como ele era um cara da Bíblia, sempre antes de um grande reavivamento tem um grande reabibliamento. Então ele redescobriu isso nas Escrituras. Ele foi vendo. Você lembra quando lá em Gênesis, não é, na criação, sempre no final de cada dia, o que Deus falava? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando criou o homem, e viu Deus que era muito bom. Aí, de repente, a Bíblia fala assim, e disse Deus, não é bom. O que não é bom? Que o homem esteja só. Não é bom. Então, ele falou, realmente, esse conceito de santidade baseada na abstinência conjugal não é bom. Ele começou a entender que o casamento, não o mosteiro, mas o casamento é a verdadeira escola do caráter. Inclusive, ele falava assim, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. 1 ano. Rapaz, dependendo lá do seu cônjuge, né, às vezes vai até mais rápido o negócio. Né? É impressionante, aquilo que eu disse, casamento, gente, não é para você ser feliz, é para te santificar. E felicidade é uma redundância disso. É onde Deus vai confrontar realmente muita coisa em nós. Não é? Então, é a lei do esforço. A lei do esforço. A terceira lei vem pelo terceiro verbo. Então, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, emancipação, unir-se à sua mulher, a lei do esforço, não é? Tem que trabalhar firme, duro. E fala assim, serão uma só carne. Serão. Veja bem que o serão uma só carne, aí sim, essa união acontece no dia que você casa. Uma só carne. Ou seja, um compartilhamento mútuo de todas as coisas. Nada mais agora é só seu. É ou não é verdade? Quando você casa, rapaz, você vai compartilhar tudo. Essa é a ideia. É um checkmate de Deus nas nossas estruturas de independência e egoísmo. Cara, quando você casa, Deus quebra o vaso. Quando vem os filhos, Deus pisa nos cacos. Rapaz, não sobra mais nada. Não é? Aquelas coisinhas, tudo que você tinha, aquele chilique que você dava, que alguém mexeu. Quem mexeu na minha jarra? Daqui a pouco vem um menino e quebra tudo. Não é verdade? Às vezes, normalmente, aquelas pessoas que reclamam de filho correr na igreja, é quem não tem filho. Porque quem tem, sabe que criança é criança. E você não pode cobrar que uma criança fique aqui 2 horas ouvindo um cara chato igual eu, quieta, não vai. Se ele ficar, tem algum problema. Né? Tem algum problema. Então, gente, é a lei de pertencer, essa terceira lei, serão uma só carne, nada mais te pertence, tudo que pertence ao seu cônjuge, pertence a você. O que você, antes de casar, você tinha assim de mais particular? Ah, pastor, meu cartão de crédito é sagrado. Rapaz, já era. Escova de dente, pastor. Você que pensa, seu cônjuge está escovando com ela e você não sabe. Não é?
Mas talvez o que você tem de mais particular é o seu corpo, sim ou não? Tem alguma coisa mais particular que o corpo? Quando você casa, nem mais o seu corpo é só seu. Não é isso que Paulo fala? O corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence a quem? Ao marido. Não tem mais aquela história, hoje eu estou com dor de cabeça. Olha, esse corpo não te pertence. Não tem esse negócio. Entendeu? Ninguém é mais dono de nada aí não, rapaz. Tudo é dos dois. Não é verdade? É a lei de pertencer. Quando um casal começa a quebrar essa lei, ou seja, já viu? Isso é meu, não é? E começa a separar, você começa a colocar reservas. Você não mexe nisso. Vamos dizer que eu chego para minha esposa, não é que ela fique fazendo isso, mas fala, você não pode mexer no meu celular. Bom, as irmãs têm o dom da curiosidade, né? Então, quando você fala isso, que ela não pode mexer no celular, rapaz, o que isso vai inspirar? O que isso vai inspirar? Mas por quê? Quando você coloca uma reserva, você não mexe aqui no meu celular. Por que você não quer que eu mexa no seu celular? Então, o que gera? Desconfiança. Desconfiança. Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você não confia? É difícil. Você pode ter muita coisa, menos intimidade. Porque intimidade, vamos dizer, não é um produto físico, é um sentimento de segurança ou insegurança. E isso não cai de paraquedas, ele não vai embora do nada e nem vem do nada. Onde que a confiança se fundamenta? Na integridade. E o que é integridade? É esse compartilhamento mútuo de tudo, tudo aberto. Então, quando existe falta de integridade, vem a desconfiança. Esse é o problema. Como é que as coisas no reino de Deus funcionam? Integridade, essa entrega mútua sem reservas, integridade gera confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera frutificação. Gente, o que frutifica, até no nosso relacionamento com Deus, não é obedecer regras. O que dá fruto é a sua intimidade com Ele. Não é você ser um religioso cheio de regra e pobre de tudo. É a sua intimidade. Isso gera fruto. Quando Jesus ele expressa isso, né, é muito interessante, na oração sacerdotal. E ele fala assim, João 17:10, né, se eu não me engano. É o que eu chamo a lei da aliança. Então ele fala assim, todas as minhas coisas são tuas, orando ao Pai. Olha só, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas. E nisto eu sou glorificado. Lógico que essa oração tem uma sequência muito inteligente, não é? Onde que sempre começa a coisa? A aliança. Na nossa entrega. Jesus disse o quê? Todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, honestamente, por que muitos de nós temos uma certa dificuldade em acreditar que tudo que é de Deus é nosso? Porque nós não entregamos tudo que é nosso para Ele. Onde que a nossa incredulidade se fundamenta? Na nossa falta de entrega, porque só entrega quem confia. Sabe o que move a fé? A fidelidade. Inclusive a palavra confiar vem de ser fiel com. Porque se eu sou infiel em algo, a minha tendência é transferir isso para os outros. Se eu não sou fiel, ninguém é, nem Deus vai ser, eu não sou. Por isso que quando eu julgo alguém, ou uma situação que eu não conheço,
não é depreciando. Eu não estou, na verdade, falando daquela pessoa ou situação. Eu estou dando um retrato do meu coração. Eu estou revelando quem eu sou, não o que a outra pessoa de quem eu estou falando é. Porque o único parâmetro que eu tenho para fazer esse julgamento é o meu coração. Agora, quando você entrega tudo para Deus, você está rendido. Então, vem uma revelação. Isso vai fazer brotar no seu espírito uma fé que vai te levar a crer que tudo que é de Deus é seu. Isso vai produzir uma glória. O que a palavra glória tem muito a ver com enchimento de caráter. Os atributos de Deus sendo enxertados na nossa natureza. É a lei de pertencer. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É a lei de pertencer. E para terminar, a última lei, quando a Bíblia fala que ambos estavam nus e não se envergonhavam, essa quarta lei é a lei da nudez. Ou seja, transparência. Tem que acontecer transparência. Para um casamento dar certo, lógico que nós estamos aplicando no casamento, mas isso funciona, gente, para praticamente todos os relacionamentos, né? Casamento ainda mais, essa questão da transparência, da nudez, não é? De lidarmos com as nossas vergonhas. O tratamento de Deus, ele corta nessa profundidade, como obreiro que não tem do que se envergonhar, as nossas vergonhas, não é? Estavam nus, ambos estavam nus e não se envergonhavam, não é? Então, é nós lidarmos aí com culpas, vergonhas, não é? As famosas mordaças, a lei da mordaça, né? Mordaças morais, emocionais, os votos secretos. Gente, a gente que trabalha um casamento é impressionante, não é? Como que traumas que nunca foram expostos, não é? É muito importante lidar com a vergonha, porque essas situações que nós não falamos, essa lei da mordaça, muitas vezes a gente jura, ninguém vai saber disso, não é? Aquilo que você confessa, você domina, mas aquilo que você não confessa, é impressionante como isso te aprisiona, não é? Provérbios fala assim: aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas se você encobre uma transgressão, irmãos, olha, você pode estar na igreja, canta no louvor, canta na banda, dá dízimo, faz a campanha da 7 cabeçadas na cruz, você pode fazer tudo. Se você encobrir a transgressão, não adianta, naquela área você não vai para frente. Tem um ditado, que inclusive é da medicina, que fala isso: quando você cala, o corpo fala. Esse é o princípio das desordens psicossomáticas, desordens da alma que afloram organicamente. Quando você cala, o corpo fala. Quando você fala, o corpo sara. Então, é impressionante, quando a pessoa começa a falar, a ser transparente, começa a resolver as coisas. E quando fala estavam nus, obviamente isso tem muito a ver com a área da sexualidade, com a área da intimidade, né? Coisas que feriram a intimidade, feriram a sexualidade. É impressionante como que muitos casamentos estão sendo destruídos por causa disso. Uma das histórias bíblicas mais clássicas é a história de Davi, não é? E veja bem, gente, Davi era um homem de Deus mesmo. Ele não era um cara instável na sua vida espiritual, muito pelo contrário, ele era um homem que buscava diligente a face de Deus, mas infelizmente teve uma fase da sua vida que ele baixou a guarda. Em vez de ele estar no campo de guerra, ele foi para a varanda do palácio. Nos dias que os reis saem à guerra, Davi ficou. E daqui a pouco lá, assistindo um filminho pornográfico, estrelando Betseba. E aí, você sabe a história, onde é que esse troço foi parar. E Davi, ele caiu nessa cilada. Por quê?
porque ele tentou se proteger, ele não queria confessar. Até onde um homem pode ir na tentativa de ocultar um adultério? Davi matou por isso. Só tem uma coisa que explica o homicídio de Urias. Davi queria esconder o seu pecado. Olha onde que a coisa foi parar. O que estava ruim piorou, e piorou muito. Esse negócio, gente, foi difícil. Não é? É uma história bem longa. Mas chegou num ponto que não teve jeito, gente. Porque deixa eu te falar, ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Se você se colocar numa guerra contra a verdade, você vai perder feio. A gente vê o que está acontecendo aí com os políticos. Perde feio. Então tem aquela história, não é? E graças a Deus por esse profeta chamado Natã, um homem ligado com a voz de Deus, que tinha compaixão de Deus. Mas foi um processo um pouco duro, porque Davi estava magistrando. Você sabe que o rei, ele funcionava também como um juiz. As causas mais importantes ele que julgava. Então imagina, ele estava lá magistrando e tal, julgando. Aí chega o Natã na corte e fala: Davi, eu tenho uma causa aqui muito importante, eu preciso do seu veredito para ver, não é, resolver esse problema. E ele começa a contar aquela história que todos nós conhecemos, de um homem rico, um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma. Veio um viajante na casa desse homem rico, ao invés dele pegar uma das suas muitas ovelhas, servir aquele viajante, ele foi lá e tomou a única ovelha que o pobre tinha. O que faz com esse cara, Davi? Acho que Davi já estava meio desviado mesmo. Esse homem é digno de morte. Pois é, Davi, você é esse homem. Você adulterou com Betseba. Você assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Você é esse homem. E ali, gente, por isso que Davi era Davi. Ele rasga as suas vestes, lei da nudez, se humilha. Ele grita no meio ali dos seus ministros, toda a corte estava ali. Pequei contra Deus. Pequei. E aí o profeta fala: não morrerás. Porque tudo indica que ele ia morrer mais cedo. Tudo indica que ele morreria na rebelião de Absalão. Como é que eu sei disso? Absalão se deitou com 10 concubinas de Davi. Quando o insurgente fazia isso, é porque a cabeça desse rei rolou. Ele ia morrer ali. Mas porque ele rasgou as suas vestes, se humilhou. Eu costumo dizer, gente, que o pecado de Davi não é que saiu na Gazeta de Jerusalém, saiu na Bíblia. Não é? Saiu na Bíblia. Está aí. E Deus o restaurou. Vou te falar, Deus não tem os preconceitos que eu e você temos, não. E Deus ainda falou: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios, a minha aliança é firme com a sua casa. Infelizmente, o filho daquele adultério morreu. Aconteceu muita tragédia na vida de Davi por causa disso. Gente, porque adultério não sai barato, não se luta. Não sai barato. Mas pensa num cara que se deixou restaurar por Deus. Lei da nudez. A lei da nudez. São leis que têm o poder de restaurar um casamento. É muito importante nós entendermos, como eu disse, a cultura do reino de Deus caminha em direção à plenitude de um casamento, a volta de Jesus, as bodas do Cordeiro. O mundo está na contramão disso, Hollywood está na contramão disso, não é? O mundo ocidental está na contramão disso, não é? De certa forma, o mundo oriental, por causa do conceito de poligamia. É impressionante como esse negócio está bem fora de moda. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Deus está levantando uma nova geração
que está fazendo uma revolução moral, não é? Uma revolução moral. Casamento. A cura da nossa sociedade. Deus está levantando essa igreja, gente. Tem uma nova geração aí que os caras estão congelando inferno. Eu conheço crianças, adolescentes, que inclusive eles estão fazendo alianças com Deus. Não é pessoas que forçam a barra, não. Eles estão dizendo, olha, eu vou me guardar para o meu cônjuge. Eu vou manter a minha virgindade até o dia do meu casamento. Não é? Rapaz, e essas são as pessoas mais saudáveis. É impressionante como a imoralidade tem destruído a saúde psicoemocional e orgânica das pessoas. É impressionante. Há um tempo atrás, eu vi uma das maiores psicoterapeutas da nação falando isso. Essa mulher não é crente não, gente. E ela falando, pela experiência de campo dela, ela falou assim, toda essa geração que tem apostado todas as suas fichas na libertinagem sexual como receita da felicidade, ela falou, quebrou a cara. Essas são as pessoas que estão superpopulando as clínicas psicológicas e psiquiátricas, eu diria as igrejas também. E muita gente acaba convertendo, né, por causa dessa... do colapso psicoemocional que a imoralidade traz, porque Satanás não está brincando de matar, roubar e destruir. Ele não está brincando, não. Ele está sério nessa coisa aí. Não é? Então, curva a sua cabeça um pouco.